4 de novembro de 2016. Entre desafios e preocupações, o técnico Cuca prega respeito ao Internacional. Osvaldo confirma Cássio como titular no gol do Corinthians contra o São Paulo. Ricardo Gomes fecha treino tático e mantém mistério sobre time titular para o Majestoso. Santos terá novidade na zaga e retorno de Vitor Bueno para o jogo contra a Ponte Preta. Flamengo e Botafogo fazem o primeiro clássico carioca após a reabertura do Maraca. FIFA divulga a lista de candidatos ao prêmio de melhor do mundo. Neymar é o único brasileiro. E ainda, Corinthians e Flamengo são punidos pelo STJD por confusão no Maracanã. E os gols da quinta-feira na Liga Europa. Olá, boa noite! Chegou a sexta-feira e o Gazeta Esportiva está no ar e começa falando do líder do Brasileirão. O Palmeiras recebe o Internacional neste domingo no Allianz Parque. Do lado do Colorado, o técnico Celso Roth deve escalar força máxima para o confronto, já que poupou jogadores contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, de olho na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Já do lado do Palmeiras, o técnico Cuca terá que mexer no time, já que não poderá contar com Moisés. Falando no treinador palmeirense, ele foi o personagem de hoje na Academia de Futebol. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Faltam 5 rodadas para o fim do campeonato. E a vantagem do Palmeiras para o Flamengo é de 5 pontos. Para controlar a ansiedade do elenco, o técnico Cuca tem uma fórmula pontual: a conversa. Eu conversei tudo o que eu podia com eles, porque eu tenho acordado muito cedo e tenho feito muitos cálculos, né? Eu acho que como todos os treinadores fazem, simulação também. E passo para eles, ponho na sala, mostro a diferença que a gente tem, quanto grande que é e quanto pequena que é ao mesmo tempo. Dentro de campo, a preocupação é com a ausência de Moisés, titular em 31 dos 33 jogos disputados no campeonato. Eu tenho as opções, né, do Thiago entrar no time e continuar o Tite Jean, e tem a opção do Cleito Xavier entrar, né? Então eu trabalhei as duas opções e qualquer uma que eu venha utilizar, ela fica bem servida. Com tantos pontos a se preocupar, por que não o adversário? O Internacional, que aliás recebeu diversos elogios do treinador na entrevista coletiva. Falei há tempo atrás que eu penso que o Internacional não é um time para cair e acho que não vai cair. Porque é uma boa equipe. Se você pegar os jogos últimos do Internacional, que ele jogou com o Flamengo, que ele jogou com o Atlético Mineiro, nas duas partidas, o que ele tem jogado bem, não é uma equipe que você pensa, vai acabar caindo. Tem equipe jogando menos que o Inter. Entre tantos desafios, um deles está tirando o sono do treinador e também de toda a torcida do Palmeiras. O jogador mais importante do elenco está vivendo uma fase ruim. O atacante Gabriel Jesus não marca há 7 jogos. Não existe milagre, a não ser aquela velha fórmula do treinador. Ele é cobrado porque há muitos jogos ele não tem feito gol, mas não por nós. Por nós, o que eu falei para ele, o importante é a gente sair campeão. Independente de quem vai ser quem faça o gol, se é o Gabriel, se é o Dudu, se é o Zé, independente disso, é o Palmeiras que vai ganhar. Ele dando a contribuição dele, como ele sempre deu, com naturalidade dentro do jogo, jogando feijão com arroz, daqui a pouco sobra uma bola para ele, ele faz o gol sem pôr na cabeça que ele tem que fazer o gol. Isso vem ao natural. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Moisés faz muita falta, é um dos jogadores mais importantes no meio-campo do Palmeiras, tanto pela sua capacidade de marcação, como também de saída de jogo, tem sido decisivo, inclusive. O Gabriel Jesus, também não vejo por que muita ansiedade, claro, dele é natural, mas, poxa vida, fez gols à beça no ano, na temporada. Qualquer artilheiro passa por um período de baixa, tanto que havia uma suspeita de que negociado com o Manchester City ele fosse tirar o pé, E não, ele continuou jogando, jogou bem na seleção, jogou bem no próprio Palmeiras. Essa queda de produção é natural, acontece com todo grande craque, e porque seria diferente com o Gabriel Jesus. E o Cuca foi muito sereno
ao descrever a situação. De repente a bola bate nele e entra, ele resgata a confiança, que tem muito a ver também com confiança, com ansiedade de marcar. Quanto mais ansioso, pior fica. E um homem-gol, Flávio, sempre tem a ansiedade de marcar, ainda mais depois de um longo jejum, né? Isso. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Boa noite. O Gabriel Jesus não dá para discutir, né? Ele é o melhor jogador do Brasil, então não tem que ficar discutindo. Não está fazendo gols, mas ainda é o artilheiro do time, ainda faz total diferença. Eu teria ido embora, se eu fosse ele, até para evitar esse tipo de mimimi. Mas não importa. De qualquer forma, o Palmeiras está muito bem. O Cuca está muito tranquilo. A derrota para o Santos foi bem assimilada, até porque é normal. Perdeu para o Santos. Quem não perde para o Santos na Vila? É raro, né? Esse ano você só conta 2. Só o Internacional e o Figueirense que ganharam lá. Então, faz parte. E o Palmeiras pode chegar contra o Internacional, que é um time que briga só para não cair, ou seja, é muito inferior ao Palmeiras, até com uma vantagem maior, porque não podemos esquecer que o Flamengo joga com o Botafogo amanhã. E o Botafogo, para mim, nas últimas 10 rodadas, é o time que tem jogado melhor futebol. O Botafogo está jogando um bom futebol. Não sei se o Flamengo vai passar pelo Botafogo, sabe? E aí o Palmeiras pode chegar até mais tranquilo no jogo do domingo. Olha, enquete de hoje no ar no site gazetesportiva.com é bem legal. Nós queremos saber sobre a vantagem do Palmeiras na ponta da tabela nessa rodada do Brasileirão. Nessa rodada, tá? Você acha que o Verdão vai ampliar a vantagem, manter a vantagem em 5 pontos, Celso? Ou, Flávio, a vantagem do Palmeiras na liderança vai diminuir? Acesse o site gazetesportiva.com, vote o resultado no final do programa de hoje. Então vai manter a vantagem, vai ampliar a vantagem ou a vantagem diminui? Eu acho que vai ampliar. Ampliar a vantagem. Acho porque a lógica aponta Palmeiras favorito contra o Internacional. O Botafogo está muito bem no campeonato. É clássico. Eu acho que o Flamengo não vence, não. Acho que dá empate nesse jogo do Flamengo, então o Palmeiras aumenta. E o Flamengo também começou a cair um pouquinho também. O Palmeiras não está jogando tão bem assim, né? É claro, está mais pragmático e tal. Mas o adversário do Palmeiras é mais tranquilo ou menos difícil do que o do Flamengo. Acho que amplia também. Amplia a vantagem. Tá certo. Eu acho que vai diminuir. Não sei, me diminuir? veio uma sensação. Foi uma sensação. Isso significa que o Palmeiras empata ou perde do Internacional? O Palmeiras vai ganhar. Então não vai diminuir? Não sei. Ué. Mas e daí? Veio uma sensação. Eu acho que deve empatar, né? Para dar certo o seu prognóstico, tem que empatar. Ou perder. Ou perder e o Flamengo ganhar. Eu sei que é isso, mas é que veio uma sensação. Hoje pela manhã, Corinthians e Flamengo foram julgados por conta do incidente envolvendo torcedores das duas equipes e a polícia no estádio lá do Maracanã no último dia 23 de outubro. O Flamengo, mandante do jogo, terá carga de ingressos 20% menor por um jogo e terá que pagar uma multa de R$20 mil. O jogo em que a punição será cumprida provavelmente será contra o Coritiba na 36ª rodada. Já o Corinthians vai ter que pagar uma multa de R$50 mil, teve mantida a punição que veta a entrada de organizadas e mantém o setor norte da arena fechado. Além disso, o Timão não terá torcedores presentes nas partidas que fará como visitante até o fim do campeonato. Os clubes devem recorrer da decisão. O Flamengo foi julgado por ser o mandante do jogo e por torcedores atirarem objetos no gramado do Maracanã. Já o Corinthians teve que prestar esclarecimentos pela briga dos torcedores com os policiais do Rio de Janeiro. Punição branda, punição justa, grande demais. Celso, Flávio, será que o Corinthians não foi muito mais prejudicado que o Flamengo? A questão nem é essa, sabe? São punições esdrúxulas, inócuas. Não muda nada. Eu acho tão ridículo. Quem que eles pensam que enganam? Você vai ao estádio de futebol, você consegue ver os torcedores organizados lá. Então, primeiro eles dizem não pode entrar organizado no estádio. Aí você vê os torcedores organizados no estádio. Não, tem que eles fecham interditar o setor onde ficam os organizados. Eles simplesmente vão para outro setor do estádio. Quer dizer, sabe, é só para, Flávio, para constar que existe uma ação. Normalmente é assim. Alguém denuncia violência na Zona Leste de São Paulo. Aí vem um comunicado da Secretaria de Segurança Pública. Proibido violência. Não, dizendo o seguinte, o número de assaltos diminuiu, o número de prisões aumentou, ou seja, é uma nota que não traduz o que se vê. Inócua. É a mesma coisa. Não houve punição. Não houve. Não houve nada. Simplesmente não houve nada. O Tribunal, os palhaços lá, eles não têm coragem para punir time desse tamanho.
Flamengo e Corinthians são grandes demais para eles. Aliás, eles são insignificantes, mas eles punem Portuguesa, Ponte Preta, time pequeno, time mais fraquinho. Agora, eles não são homens o bastante para fazer algo contra times desse porte. Senão nós vamos perder a boquinha deles lá, que é uma boquinha de poder político, que é o que eles gostam. Porque você pode ser envolvido por dinheiro ou por poder, e eles são enebriados pelo poder. Pessoas importantes, advogados, alguns até conhecem alguma coisa de direito, a maioria não. Mas eles querem o poder de dizer, eu sou o auditor, eles não vão botar a cara com Flamengo e Corinthians. Então eles fizeram, não me engana que eu gosto aí, não houve punição nenhuma. Ainda bem que os bandidos continuam presos lá, né, eu acho. Ótimo, menos mal. Mas está escrito aqui, o Timão não terá torcedores presentes nas partidas que fará como visitante. É organizados, Bárbara? Quem vai são os bandidos organizados. Mas é só os organizados? E torcedor comum? Não, mas sempre quem vai também. Quem vai são esses bandidos, não vai. O Palmeiras também estava com a torcida impedida de ir, jogou em Londrina, que era o mando do América, e só tinha torcedor do Palmeiras. E o cara que for um torcedor normal, se ele tiver aqui, ele compra o ingresso do outro time e assiste. Só os bandidos que precisam ter vaga reservada para animais num canto especial, só isso. Entendi. Hoje a CBF sorteou os mandos de campo da decisão da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Grêmio. O primeiro jogo, marcado para o dia 23 de novembro, terá mando do Galo. Resta saber se a partida acontecerá no Estádio Independência ou no Mineirão. Uma semana depois, no dia 30, as equipes voltam a se enfrentar na Arena do Grêmio, onde acontecerá a festa do campeão. Vale lembrar que o gol fora de casa não vale na decisão. E aí, Flávio, tem algum palpite de quem leva? Não, aí é muito difícil. São dois times. O Atlético é mais time do que o Grêmio. Mas isso não significa que ele vai ganhar, porque são dois jogos, né? Aquela história do primeiro jogo, o Grêmio escolhe um empatezinho, tipo o que o Grêmio fez contra o Cruzeiro em Minas e tal. O único que a gente pode dizer é o seguinte, para mim, o Atlético é mais time que o Grêmio. Isso. Só que o Grêmio está jogando melhor. E o Grêmio também, ele tem a Copa do Brasil como seu mote principal. O Atlético deverá se classificar para a fase de grupos da Libertadores, ou seguramente para a Libertadores, enquanto o Grêmio ainda não se garantiu no campeonato. Então acho que o Atlético é melhor, mas o Grêmio está mais ligado nessa história. Enfim, não dá para apontar, não. Acho os dois times assemelhados e num jogo assim não dá para você cravar, não. Hora de falar de Liga Europa. Dois gigantes do futebol europeu ainda não se acertaram na temporada. A Inter de Milão visitou o Southampton e se deu mal. O mesmo destino teve o Manchester United contra o Fenerbahçe da Turquia. Lionel Marlos, hein? São Paulino está com saudade, né? Não precisa xingar, eu sei que... Eu lembro muito bem do que era o Marlos. E o Jonathan Cafu fazendo gol também na Liga dos Campeões. Na ponte não tem o que reclamar. São Paulo é pro São Paulo. São coisas diferentes, Internacional e Manchester United. Manchester United tem uma consistência diretiva, tem um treinador de ponta, um dos 3 melhores do mundo, que é o Mourinho, e que sempre fala que o trabalho dele funciona a partir do 2º ano. Está um pouco abaixo do que deveria, poderia estar um pouco melhor. Mas ele vai acertar o time, não tem problema nenhum. Já a Inter, ela está completamente perdida. Ela foi negociada com esses caras estranhos, não sei se tailandês, malasiano. Para mim é tudo a mesma coisa, malaio, né? Para mim é tudo a mesma coisa, essas coisas esquisitas lá. E aí tinha o Mantini, brigou com o Mantini, mandou o Mantini embora. Aí trouxe o Ronald Koeman, durou alguns dias, já mandou embora também, que está tudo enrolado. Então é diferente, um está assentado e ainda não entrou nos trilhos como deveria, mas já tem os trilhos. O outro não tem nada. Ainda não tem norte, né? Tá tudo não, o outro está uma bagunça. Então são perfis diferentes de times. A Inter vai demorar mais para se acertar, mas tomara que se acerte. Hoje a FIFA divulgou a lista com os 23 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2016. Mais uma vez, o único brasileiro que apareceu na relação é Neymar, do Barcelona. A lista tem vários nomes que não são surpresa para ninguém. Está lá no site gazetesportiva.com, como Cristiano Ronaldo, Messi, Suárez, Griezmann e Bale. Mas teve também algumas surpresas, como 3 jogadores que foram campeões ingleses com o Leicester. Vardy, Mahrez e Kanté, é assim que fala o nome deles? Mahrez e Kanté. Mahrez, eles são inglês ou francês? Mahrez, Kanté, que nesta temporada está no Chelsea. O clube com mais indicados é o Real Madrid, tem 5 jogadores. Na sequência veio o Barcelona com 4, Arsenal, Bayern de Munique, os 2 clubes de Manchester, e Leicester tem 2 indicados cada. Atlético de Madrid, Juventus, Chelsea e West Ham tem um jogador na lista cada. Para saber a relação completa é só você acessar o site gazetesportiva.com, tem galeria de fotos e tudo mais. Celso, Flávio, alguma grande surpresa nessa relação para vocês e quem vai ganhar? Eu acho que vai ganhar o Messi de novo. O Neymar não é dessa vez ainda. Eu acredito que ele fica entre os 3
melhores. Tudo indica. Né? Tudo indica que fiquem os 3 melhores. Mas ainda assim, acho que vai dar o Messi de novo. Eu acho que vai depender muito do que acontecer, principalmente na Champions. O Cristiano está um pouquinho embaixo, mas esses caras eles reagem rápido, né? Então... Faz tempo que o Cristiano não joga bem. Celso, você também pega no pé dele. Não, mas é real, não está jogando bem. Agora ele está numa fase. Ele é um monstro de jogador, acho que o Neymar... Sei lá, numa dessa subidisca já é um segundinho. O Neymar vai ser primeiro do mundo rápido. É que ele ficou 3 anos a mais aqui. Poderia ficar 3 anos disputando o Campeonato Paulista e tal. Foi um vacilo. Mas vai ser primeiro do mundo. Já está agora adaptado à Europa e tal. Vai ficar entre os dois. Será que ano que vem o Gabriel Jesus entra nessa lista? Depende. Eu acho que ele vai chegar no City, você vê o time do Guardiola, eu acho que ele vai chegar e vai jogar. Eu também acho. Se ele não sentir, e como não sentiu a camisa da seleção brasileira, tudo indica que não sentirá, vai estar com esse monstro chamado Guardiola, ele vai estar na relação. Ganhar título de melhor do mundo, acho pouco provável. Eu acho que ele vai estar. O Neymar vai ganhar antes. Mas, sei lá, não sei o que vai acontecer com o Gabriel. Acho que o Gabriel, pelo que a gente vê, não vai chegar melhor do mundo. O Neymar seguramente chegará. Mas o Gabriel vai fazer uma campanha maravilhosa. Pode chegar sim, claro que pode. O Vardy é muito inferior tecnicamente a ele, né? Então é claro que ele tem toda a condição de brigar. Está na hora, né, de deixarmos de ser só Neymar. O gol do Ozzy, esse gol aí é sacanagem. Ainda assim, vale a gente observar que o futebol brasileiro há muito tempo não emplaca, né? Você vê. Em outras épocas tinha 4, 5 jogadores nessa lista. Hoje tem um só. E olha lá. Pois é, só. Tá cada vez piorando mais. Infelizmente, o nível de jogo aqui a gente nota que é baixo. Felizmente, alguns técnicos estão acordando, inclusive o Tite. Dorival hoje ainda deu uma declaração muito legal, falando que a gestão no futebol brasileiro está terrível, está mesmo. Então, estamos acordando, mas enquanto não acordar, vai ficar nisso aí. Vai depender de um combustão espontâneo. O Neymar é combustão espontânea. Quem criou o Neymar? Nada. Não foi um projeto que criou o Neymar. É uma combustão espontânea. Gabriel Jesus, alguém criou? Não. Combustão espontânea. Estamos dependendo disso, né? Domingo, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com todos os detalhes do final de semana do futebol. Tudo sobre o clássico majestoso, o Palmeiras em busca do título nacional, o Santos tentando se firmar no G3. Olha, e a análise do nosso super time de comentaristas e a presença. Esse domingão tá demais. Convidados de peso estarão em nossos estúdios o treinador Vanderlei Luxemburgo, soltando o verbo, e o diretor de futebol do Coringão, Flávio Adalto, vai contar todos os projetos do Corinthians. E a dupla Boca Palmeiras faz super sucesso na internet, que faz música sobre o Verdão. Tem também uma entrevista que promete agitar a política corintiana. Dá uma olhadinha num trecho da conversa que Osmar Garrafa teve com o conselheiro Osmar Stabile, lá do Timão. Pois bem, nós estamos aqui com Osmar Stabile, que é conselheiro do Corinthians, homem forte da política do Corinthians. Ele participou da chapa nas últimas eleições, onde a oposição acabou perdendo para a situação, mas teve 43% dos votos que foram apurados na última eleição para a presidência do Corinthians, ao qual o presidente Roberto de Andrade se elegeu como presidente corintiano. E o Osmar Stabile representa aqui um grupo de conselheiros que está muito insatisfeito com a administração do atual presidente Roberto de Andrade. E existe até a possibilidade de uma explicação do presidente numa comissão de ética para que ele explique alguns temas, dentre eles a acusação de ter fraudado ata de reunião para favorecer a Odebrecht. É isso, a oposição tenta o impeachment do atual presidente, Osmar? Esses dirigentes que estão hoje administrando, eles não têm condições de discutir nem com a construtora, nem com os parceiros do estádio, não tem condições de discutir porque não tem credibilidade. Acabou a credibilidade desse povo que está lá. Então nós precisamos discutir e o conselheiro tem que entender que está na hora das mudanças. Nós temos notícia aí da imprensa, não sei se é verdade, mas a imprensa está noticiando até que tem dirigente do Corinthians envolvido lá no Lava Jato. Por que se envolveu? Isso nós temos que levantar, nós temos que saber. Já chegou a hora de alguém da diretoria, da atual gestão, ir lá no conselho e dizer, gente, olha, não é nada disso ou errei. Se eu errei, pago pelo meu erro. O atual presidente teria fraudado uma ata, assinado uma ata em favor da Odebrecht, né? Aumentando o prazo para que ela entregasse o estádio, que ainda não foi entregue na sua totalidade, não está pronto o estádio, e também isentando a empresa de alguns valores que ela devia para o clube. E o presidente, ainda que eleito, não empossado, teria assinado
essa ata e, portanto, essa ata teria sido fraudada. Como é que vocês também recebem essa atitude do presidente? Me parece que você tem uma outra informação de que não foi apenas esse documento que o presidente assinou, que ele se justificou 2 dias antes. São 2 documentos, um com 2 dias antes e um outro documento com 27 dias antes. Então, o que nós entendemos? Nós queremos dar oportunidade para o presidente se defender na comissão de ética e no conselho. Porque, veja só, não adianta a gente falar assim, não vamos tomar providência nenhuma. A responsabilidade é do conselheiro. Somos nós que estamos vendo o que está acontecendo, e se o conselho não tomar providência, ele vira omisso. Nós temos que levar na comissão de ética. Aí ele vai na comissão de ética, e lá na comissão de ética ele diz o seguinte, olha, eu não sou culpado por causa disso, disso, disso e disso. Tudo bem, vai para o conselho, a comissão de ética vai dizer para o conselho que o presidente fez a defesa como deveria ser feito, vai para o conselho faz análise da mesma coisa, e ele continua tocando a vida dele. Esse rito demora no máximo 45 dias. Vamos entrar com uma representação na comissão de ética, ou melhor, no conselho. O conselho tem um período para mandar para a comissão de ética, e a comissão de ética tem um período para devolver para o conselho, e o conselho vai ser marcado uma eleição. Marcou a eleição, ele simplesmente, o conselho concluiu que ele não tem culpa nenhuma, que ele conseguiu comprovar que não aconteceu nada. Eles votam, o presidente vai trabalhar, toca a vida dele e vai com vida nova. E para com esse negócio da imprensa toda hora está jogando lá, falando de fraude, envolvendo o nome do Corinthians em fraudes. Bom, óbvio que a gente vai querer ouvir também o Roberto Andrade, claro, né? E isso é uma confusão política. O André Sanches, há 2 semanas, disse aqui no Mesa, ou há 3 semanas, que o grupo estava rompido. Sim. O Osmar é da oposição, o Cittadino e tal. No domingo passado, o Cittadino no Mesa também falou que existiam fiscalizações paralelas sobre as obras. Nós vamos mostrar no domingo no Mesa algumas imagens de coisas caindo lá no estádio, vazamento e tal. Tem umas imagens também que a gente vai mostrar. E é um rolo tão grande que a gente vai mostrando e vocês vão deduzindo. Não dá para... Porque é claro que está tudo rompido lá, o grupo de comando está brigado e a oposição também está nessa parada, como sempre esteve. E tem esse rolo do Estado, a Odebrecht está desacreditada, vão querer também jogar tudo para cima da Odebrecht para pagar menos. Tem essas coisas tudo que a gente sabe. Tudo rolo que não dá para a gente se intrometer. Né? Eu, pelo menos, não vou tomar partido de ninguém. Eles que se entendam lá. Mas a gente vai mostrar tudo para você, afinal de contas, o corintiano quer saber o que está acontecendo com a vida do seu clube, né? Que é super importante. Eu não sabia dessa situação do estádio. Agora começaram a pipocar vários vídeos. Hoje eu vi um vídeo que caiu uma placa, o rapaz entra no elevador, fecha a porta, nós vamos mostrar cai domingo. Uma placa de 40 quilos. Mas é normal, viu? Os caras, normalmente nas obras, no Brasil, elas são super faturadas e depois sai porcaria. Lembra do Engenhão? Eles superfaturam e, assim, além de cobrar mais caro, usam um material inferior. Não sei se foi esse o caso, mas tudo indica. O Estado tem 1 ano, já está caindo tudo e tal. É complicado, né? Então, além de superfaturar, você faz com material deficiente. Maracanã já passou por 200 reformas. É a maneira de se fraudar as coisas aqui no Brasil. Vale para todos os setores e o estádio parece que não é uma exceção. Parece, não sei, eu que não vou pôr a mão no fogo pelo Odebrecht, né? Pelo contrário. Está todo mundo preso, nem eles têm com quem falar, está todo mundo em cana. Por que estariam presos também, né? Então, eles que se entendam. Tem um outro vídeo também que mostra uma parte que cai. Assim, são VIP. toneladas do teto, que se há alguém ali embaixo, seria fatal. Eu coloquei esse vídeo, esse que o Celso falou, está no meu blog lá no Bela Jogada. Dá uma olhada, despenca tudo. Despenca tudo, seria fatal, quer dizer, então, você tem torcedores que lá frequentam, você tem funcionários que lá frequentam, você tem pessoas da imprensa que lá frequentam. Teve aquela conta d'água também que foi excessiva, agora na conta d'água já fico meio cismado porque isso foi em abril do ano passado e só agora veio à tona. Exatamente quando o grupo rompeu, quer dizer, você já vê que tem... Não que não deva ser colocado, tudo tanto tem que a situação diz que já foi resolvido há 1 ano. Se não tivesse a briga, isso aí teria acontecido, deveria ter sido colocado e não teria sido. É isso que eu quero dizer, que a gente tem que ir devagar porque a gente sabe que há interesses em todos os setores lá e aí é problema deles, né? Claro. Vem cá, falar de coisa muito boa, porque você já fez a sua parte, agora é só esperar, tá? Para saber quem são os vencedores da edição 2016 do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro, do futebol nacional, o Oscar do futebol brasileiro. A lista com os 3 mais votados em cada categoria está na mão de uma comissão de jornalistas de todo o Brasil.
Essa comissão vai escolher o vencedor em cada posição. A expectativa é de uma grande festa em dezembro aqui no prédio da TV Gazeta, né, Flávio? Muito, muito legal, é espetacular. A festa é maravilhosa, mexe com o mundo do futebol. E a nossa grande Lux Color, a querida Baltec e a cerveja A Outra estão com a gente em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda. Já são 13 edições. 13 edições, gente, vai ser muito bom. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série B, um jogo nesta noite, 7 da manhã, completam a 34ª rodada. Vamos colocar a arte aqui, Boquinha, Felipe Barbosa, turma do Switcher. O Vila Nova recebe o Bahia logo mais às 9h30 em Goiânia. Brasil de Pelotas e Vasco jogam amanhã às 4h30 em Pelotas. Às 5 da tarde acontecem 3 partidas, 2 pontos. Ceará e Tupi jogam na Arena Castelão. O Sampaio Corrêa enfrenta o Joinville em São Luís do Maranhão. E o Atlético Goianiense encara o Goiás no Serra Dourada. O CRB recebe o Náutico às 5h30 em Maceió. 7h30 em Florianópolis tem Avaí e Paraná. E fechando a rodada, o Bragantino enfrenta o Oeste às 9 da noite em Bragança Paulista. Ficou bonito. Vamos conferir agora a rodada desse final de semana no Brasileirão? Amanhã, 3 partidas. Vou colocar aqui, ó. Flamengo e Botafogo jogam às 5 da tarde no Maracanã. Aí às 7h30 no Morumbi, o São Paulo encara o Coringão. E aí às 9 da noite, a Ponte Preta recebe o Santos em Campinas. Domingo, 5 horas, tem Vitória e Atlético Paranaense em Salvador. Palmeiras e Internacional na Casa do Verdão, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão e Santa Cruz e América Mineiro no Recife. O Coritiba enfrenta o Atlético Mineiro às 7h30 no Couto Pereira. No mesmo horário, a Chapecoense recebe o Figueirense em Chapecó. Grêmio e Sport fecham a rodada na segunda-feira às 8 da noite, jogando em Porto Alegre. Nossa, vamos jogar América e Santa Cruz, é? Ave Maria, isso aí é criança que está em recuperação, menino mal criado. Nossa senhora. Não, mas não é verdade, castigo. Teu filho Bruninho, se ele ficar com malcriação, faz ele assistir o jogo segunda-feira. Né? É domingo, né? Nossa senhora, coisa ruim. O Atlético Mineiro está na decisão da Copa do Brasil, mas como o primeiro jogo é só no fim do mês, o Galo tem que esquecer um pouquinho o Grêmio e pensar no Brasileirão, onde a equipe mineira está bem perto de garantir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem e ainda tem chances de chegar ao título. O atacante Luan e o lateral Fábio Santos falaram do confronto com o Coritiba domingo, fora de casa. É importante chegar numa final, é sempre importante estar disputando títulos, isso faz bem para o jogador, faz bem para o clube. E como você falou, mas tem 20 dias para se pensar nessa final, né? Tentar recuperar o máximo de jogadores aí que estão lesionados, tem muito jogador voltando também, e descansar e recuperar para essa grande final. Mas temos esse objetivo contra o Coritiba no domingo também, que onde depois nós vamos parar 10 dias, que vai dar para descansar e recuperar bem, então agora é focar no Coritiba para tentar fazer um grande jogo. Jogo difícil, acho que o Coritiba está brigando ali embaixo na tabela. E esse brasileiro já foi provado que não tem jogo fácil. O São Paulo veio aqui contra o América e o América ganhou. O Inter empatou em casa contra o Santa Cruz. Então, vamos esperar a moleza, esperar sempre jogo difícil, jogar lá é difícil, né? Respeitar o adversário, saber que também a nossa equipe é muito forte, começar a somar pontos fora de casa, que é o mais importante. A gente vem nessa meta aí e, se Deus quiser, ganhar os cinco jogos que faltam e ver o que vai acontecer lá na frente, né? Acho que vamos jogo a jogo, ponto a ponto e terminar o brasileiro, como eu falei, digno, como a gente vem fazendo, um brasileiro muito, muito bom. Mas a princípio jogar jogo a jogo, enfrentar o Coritiba, tentar conquistar esses 3 pontos fora de casa que vão ser importantes, né? Ver as outras rodadas como vão ser. E agora não tem muita, a distância realmente está muito grande para poucos jogos, né? Nós temos ainda uma chance pequena, mas temos, e agora é vivenciar jogo a jogo, não tem muito o que fazer. Um jogo que promete fortes emoções vai acontecer no Maracanã. De um lado, o Flamengo, que precisa da vitória para continuar na briga pelo título do Brasileirão. Do outro, o Botafogo, que se vencer vai dar um passo importante para conquistar uma vaga na Libertadores. O Botafogo aposta no mistério para o clássico deste sábado contra o Flamengo.
Boa parte do último treinamento foi fechado à imprensa e o técnico Jair Ventura optou por não divulgar a escalação que pretende colocar em campo. Tudo isso para superar o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que contará com o apoio de mais de 40 mil torcedores no Maracanã. Um estádio emblemático, onde todo profissional quer trabalhar, quer jogar. Então é diferente pelo estádio, né? Ali já se passaram grandes histórias e você trabalhar ali, com certeza é uma situação de motivação a mais, sim. Na quinta posição, com 54 pontos conquistados, o Botafogo segue muito bem na briga pela vaga na Libertadores. Até dá para sonhar em terminar o campeonato entre os 3 primeiros e conseguir a classificação direta para a fase de grupos do torneio continental. Mas Jair Ventura prefere não se preocupar com o desempenho dos outros times. A gente tem que fazer a nossa parte porque já é tão difícil fazer a nossa. Se a gente ficar preocupando com os outros resultados, é o que eu estava falando com o Felipe aqui, aí a gente já tem dificuldade de dormir pensando no nosso. Imagina a gente pensar em toda a rodada. São muitos jogos, são muitas coisas para acontecer. E se você não faz a sua parte e os outros fazem, não adianta de nada. Então o importante é o Botafogo ficar sempre focado e a gente tentar fazer o nosso melhor para alcançar os nossos objetivos. Jair evita falar em G3, mas Zé Ricardo sabe muito bem que o Botafogo almeja voos mais altos no Brasileirão e prepara o Flamengo para não ser surpreendido no Clássico. Em tentar buscar o G3, que tenho certeza que esse é o próximo objetivo da equipe do Botafogo, e é real para eles, é real para a gente, então cada um vai brigar pelo seu espaço e o jogo realmente, aquela equipe conseguir se impor a estratégia do adversário e tiver mais cabeça fria, né, nos momentos de decisão, provavelmente vai conseguir o triunfo. E entre as estratégias para vencer o rival, esconder a escalação é opção também no Flamengo. O time deve ser o mesmo que empatou com o Atlético Mineiro na última rodada, mas Zé Ricardo acenou com possíveis mudanças. Alguns atletas podem sofrer pode ter uma trocazinha ali, a gente treinou e agora a gente vai analisar agora no hotel o vídeo dos treinamentos que a gente fez na quarta, principalmente na quinta-feira, para saber o que fica melhor, né? A gente tentar imaginar o que o Botafogo também de que maneira que o Botafogo vem, e se tiver necessidade a gente faz a mudança, acho que está todo mundo de prontidão. Flávio, é um jogo que eu vejo com muita expectativa. Bom jogo. Dois mesmo. Bons times, o Botafogo que a gente imaginava fosse lutar para não cair, de repente, surpreendentemente, na quinta colocação, faz um belo campeonato. Curiosamente, depois da saída do Ricardo Gomes, né, o Jair Ventura embalou o Botafogo, o Flamengo sonhando com o título, é clássico carioca, Maracanã lotado, 2 jovens treinadores. Olha, eu diria que é o principal jogo da rodada. É verdade. Também acho. Se for olhar em termos de jogo, de bola, quem está jogando, realmente o mais importante, é claro, que é o jogo do líder, mas esse jogo é o mais equilibrado, mais bonito, né? Não fosse essa cultura regional do Brasil, que aqui cada um só olha o seu estado, né? Nós tivemos o absurdo de uma final de Copa do Brasil, nosso segundo maior campeonato não foi transmitido para São Paulo, porque era final entre 2 mineiros. Pois é. Isso aí, em lugar nenhum do mundo existe isso. Existe uma cultura de gostar de futebol. O brasileiro não gosta de futebol, ele gosta do time dele e quando ganha. Mas ele não gosta de futebol em si mesmo. Agora com a Champions está começando a pegar um prazer diferente. E legal, 2 técnicos jovens com filosofias novas. O Zé Ricardo, o Muricy já tinha me falado, eu fui me informar sobre o Jair Ventura, absolutamente estudioso, fez vários cursos, fala inglês fluentemente, o que é raro entre os técnicos brasileiros. Muito legal. É muito além de filho do Jairzinho. A rodada do Brasileirão terá 2 duelos paulistas. Em Campinas, a Ponte Preta do Flávio, 10ª colocada com 45 pontos, pega o Santos. E o principal desfalque da Macaca será o atacante Roger, um dos artilheiros do Brasil na temporada. Nesta semana, ele acertou um pré-contrato com o Botafogo, fato que irritou a diretoria da Ponte, que rescindiu o contrato dele. Segundo Roger, ele não teve a autorização que esperava do clube para renovar o contrato nas negociações que aconteciam há mais de 40 dias. Já os diretores disseram que a renovação foi apalavrada, mas que o Roger fechou o contrato com o Botafogo nesse meio tempo. E aí, Flávio Prado?
Quem que tá certo nessa história? O Roger era o jogador mais importante mesmo da Macaca? Não. É o seguinte, o mais importante é o Eduardo Batista disparado, né? Jogadores, você monta times, o Potter fez até mais gols do que o Roger no campeonato. E o que aconteceu foi a negociação, tudo bem, com o Botafogo, mas ele largou, ele fez um treino e foi pro Rio de Janeiro fazer exame médico. Aí o cara, vai te catar, pô. Uma coisa é você assinar um pré-contrato, cuidar da sua vida no ano que vem, isso não tem problema nenhum. O que encheu o saco foi ele, eu não sei se ele treinou e foi logo em seguida, ou se nem treinou, enfim, ele foi fazer exame médico, já foi cuidar do ano que vem. Bom, se a cabeça está no ano que vem, vai embora, não vai acontecer nada. A ponte já cumpriu o que tinha que cumprir e tal, então até logo, hasta la vista, baby. Não tem problema nenhum, pode ir, não vai mudar nada. E a cobra vai fumar mesmo assim pro Santos lá, com o Roger, sem Roger, não vai mudar nada. O Santos encara o duelo contra a Ponte Preta como uma verdadeira decisão para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. O repórter Vinícius Rodrigues esteve no CT Repelé acompanhando o treino do Peixe. O Santos enfrenta amanhã, às 9 horas da noite, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta. E o técnico Dorival Júnior terá um problema no sistema defensivo. A defesa do Santos, que é a menos vazada do campeonato até agora. A dupla considerada titular, Gustavo Henrique e Luiz Felipe, está no departamento médico, por isso David Braz e o argentino Fabiano Nogueira deverão atuar. Demos um tempo para que o David Braz pudesse se recompor da última lesão que teve, voltou a atuar muito bem. A entrada agora do próprio Nogueira, eu acho que é um alento de que possamos manter esse equilíbrio dentro da nossa zaga. Eu acho que o fator principal de tudo isso é que os treinamentos são sempre voltados a todos, e todos que participam têm uma noção daquilo que esteja acontecendo, da maneira como nós atuamos, do conceito, né, de jogo desenvolvido, e a adaptação se torna um pouco mais simples. Não só na defesa, Dorival Júnior terá que quebrar a cabeça. No meio de campo, o craque Lucas Lima está fora, suspenso pelo terceiro amarelo, e deve dar lugar a Vitor Bueno, que retorna de uma lesão. Mas na cabeça de Dorival Júnior, isso ainda não é uma certeza. Não está confirmada a presença do Vitor. Nós temos que ter cuidado porque é uma reincidência de lesão, e isso tudo aí é um problema muito sério. Então, eu não sei se iniciemos com o Vitor, se o deixemos durante uma partida. Ainda nós não temos essa certeza. Lembrando que o Peixe está a apenas 6 pontos do líder Palmeiras. Uma vitória sábado e aquela secadinha básica no líder do campeonato que joga no domingo valem muito a pena, pois se o Santos vencer e o Palmeiras perder, a diferença cai para apenas 3 pontos e o sonho do torcedor santista no título cresce cada vez mais. O Peixe, que não vence o Brasileirão desde 2004, naquela geração de Diego, Robinho, o time que hoje tem Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Dorival Júnior e sonha com esse título. Com as informações do Santos, diretamente aqui do CT Repelé, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. A sequência do Santos, Flávio, ela é muito boa. Nos últimos 6 jogos pelo Brasileirão, o Santos venceu 5. Só empatou um com o Grêmio, que foi um vacilo danado na Vila, que era o Grêmio misto ainda por cima, o mistão do Grêmio. Então, a ascensão do Santos é inquestionável. Agora, esse cálculo, claro, é algo que pode até acontecer, mas é improvável, né? O Palmeiras perder do Internacional em casa e o Santos ganhar da Ponte fora. Se acontecer, futebol, aí... Né? Futebol é futebol. Eu acho também improvável, torço para que realmente seja improvável, senão a Ponte vai perder, né? E não é uma coisa que me agrada. Sim. Mas futebol é futebol. O Santos tem mais interesse no jogo do que a Ponte. A Ponte, 45 pontos, tá bom demais, negócio de Libertadores, tá, isso aí tá fora da ideia. Então, o Santos, a volta do Vitor Bueno é uma boa notícia. Pois é, a ausência do Lucas né? Lima é uma má notícia. Mas o Dorival Júnior é que merece muito respeito. Verdade. Ele é um dos caras mais competentes do futebol brasileiro, um cara absolutamente consciente das limitações e das virtudes do time dele, e merece realmente ser reverenciado. Eu acho que é um cara que o Santos tem que preservar por muito tempo, Realmente ele tem o perfil do Santos, ele sabe trabalhar com jovens, sabe dar chance, sabe o momento certo de colocar, o que é uma virtude rara. E é um soco no estômago daqueles engomadinhos que têm poder, têm suas empresas, são bem-sucedidos e acham que também entendem tudo de futebol. Aí montou um conselho e aí quando as coisas não vão bem, falaram em trocar o técnico. Você lembra disso? Não demora muito. Foi recentemente, queriam trocar o Dorival, porque não estava dando certo.
Imagina então o que ia dar certo. Poxa, o time está aí, com todas as mudanças que já existiram, com um monte de garotada, em terceiro lugar e ainda sonhando com o título, faltando 5 rodadas. Eu dei uma sugestão para esse pessoal de grana. Poderoso, sabe que tem aquela coisa assim, teu poder é... O Manchester United não está muito bem com o Ibrahimovic, dá o Rodrigão pro Manchester e traz o Ibrahimovic, vai melhorar o time. Vai melhorar, né? Eu acho. É mais fácil eles querem trazer um Mourinho. O clássico majestoso é o assunto da vez no Gazeta Esportiva e também no site gazetesportiva.com. O nosso destaque de hoje é uma galeria de fotos especiais e marcantes de um dos principais clássicos do país. Aliás, o majestoso foi o nome dado pelo Gazeta Esportiva mesmo, pelo jornal, antigo jornal Gazeta Esportiva. Tomás Mazzoni. Tem fotos de encontros entre São Paulo e Corinthians desde 1936. Você vai encontrar imagens do Diamante Negro Leônidas da Silva, do Sócrates, aí tem uma série do Raí também, tem fotos legais dele, do Ronaldo, Zete, Tupanzinho, tem uma foto, tem o Tupanzinho. Gente, uma galeria incrível desse super jogo. Então, acesse gazetesportiva.com e confira momentos históricos, momentos marcantes desse super clássico entre Corinthians e São Paulo. E é uma história muito rica de decisões também, especialmente dos anos 80 para cá, né, Flávio? Era um Tem o 100º gol do Rogério Ceni. De 80 para cá, o São Paulo tinha, nos anos 80, tinha um timaço, era uma verdadeira seleção. Só que, quando encontrava o Corinthians na decisão, perdia para a democracia corintiana, perdeu em 82, 83. Tem uma foto do Sócrates assim, ó. Aí depois deu o troco em 87, aí tinha a final do Campeonato Brasileiro, Tele Santana, um outro São Paulo maravilhoso, perdeu para um Corinthians, o Nelsinho Batista, na final do Campeonato Brasileiro, de 90. Sabe? Esse é o jogo mais importante da minha vida. 16 de dezembro de 67 no Pacaembu, eu falei, serei jornalista, falarei de futebol como jornalista por causa do São Paulo e Corinthians. 16 de dezembro de 67 Você vê? no Pacaembu. Tá vendo só? Um jogo que muda vidas. Mudou mesmo, a minha com certeza. Muda vidas. Todo mundo falava que eu deveria ser torneiro mecânico, coisa que eu não sei até hoje o que é, e eu voltei do estádio e falei, não, eu vou falar de futebol. No Tricolor, o técnico Ricardo Gomes só deve divulgar a equipe titular momentos antes da partida. Veja com a Marina Paniza. A derrota para o América Mineiro na última segunda-feira ligou mais uma vez o alerta do rebaixamento no Tricolor. Mas o problema está próximo de ser resolvido. A expectativa do clube é conseguir apenas mais uma vitória para permanecer na Série A no ano que vem. E este é o resultado desejado para o clássico de amanhã contra o Corinthians. Sabemos que vai ser difícil, mas não é impossível. Eu acho que nosso time tem a qualidade de fazer o que vem fazendo e sair com a vitória. Este será o terceiro majestoso no ano de 2016 e o Tricolor ainda não conseguiu vencer o rival. Primeiro, uma derrota por 2-0 no Campeonato Paulista. Depois, o empate em 1-1 pelo primeiro turno do Brasileiro. Os dois confrontos foram na Arena Corinthians. Mas desta vez será a chance do Tricolor vencer um clássico dentro de casa, diante de milhares de torcedores. Temos que vencer para dar uma alegria para a torcida. Eu acho que a gente no clássico já não vem com desempenho bom. Eu acho que a única coisa que importa diante da nossa torcida amanhã é jogar bem e sair com resultado positivo. O técnico Ricardo Gomes fez o trabalho tático fechado para a imprensa, mantendo o time indefinido para o majestoso. As principais dúvidas permanecem. Buffarini volta para a lateral direita e Wesley entra no meio de campo? E quem entra de titular no ataque? Chaves ou Pedro? Um nome, no entanto, está garantido. O volante Thiago Mendes, que tem números impressionantes no Tricolor. Com 24 anos e há 2 atuando na equipe, Thiago Mendes jogou 93% das partidas do clube neste período. Foi titular em 114 oportunidades e reserva apenas 13 vezes. Eu tento trabalhar, focar bastante, dar meu máximo para o São Paulo. Eu não fico lembrando. Então, acho que eu tenho que dar um passo de cada vez. Cada jogo que vem, eu tento ajudar a equipe do São Paulo. Nos treinamentos, eu tento me doar bastante, me cuidar fora do campo, para estar sempre à disposição da equipe de São Paulo. Vencer o São Paulo e torcer por um tropeço do Atlético Paranaense. Essa é a expectativa do Corinthians para voltar ao G6 e ficar mais perto de uma vaga para a Libertadores. O repórter Felipe Sboril acompanhou o último treino do Timão. Veja.
Na terceira passagem pelo Corinthians, Oswaldo de Oliveira vai comandar pela 10ª vez a equipe em um clássico contra o São Paulo. É um jogo de muito interesse porque reúne duas grandes torcidas, dois grandes clubes, com uma história muito bacana, e é sempre assim um elemento de muita motivação para todo mundo, né? Motiva todo mundo, motiva o futebol, né? Ultimamente, os atletas do Corinthians têm precisado mesmo de uma motivação extra. Nas arquibancadas é o torcedor que fica chateado com o momento de oscilação do Corinthians dentro de campo. Eu acho que a situação do Corinthians, que passou por tudo que passou, tinha que ser mais tranquila, um pouco de alívio. Porque se você olhar para outras camisas de clubes campeões, você vai, podia estar pior do que está. Então vamos segurar aqui e fazer daqui um ponto de partida, é claro, corrigir os defeitos, contratar aqueles que têm que ser contratados para formar novamente uma grande equipe e alavancar buscando títulos. Para este jogo contra o São Paulo, algumas alterações serão feitas. Balbuena e Guilherme retornam ao time. Na lateral, o Wendel não treinou, mas não preocupa. Já no gol, Walter não participou da atividade desta sexta-feira e está fora do clássico. Com isso, Cássio ganha uma oportunidade. Tem treinado muito bem, fisicamente progrediu bastante. Tem sido submetido a alguns procedimentos importantes na fisiologia, na nutrição e etc. No caso agora do Walter, quando ele tiver condições, ele retoma a posição do Cássio, ou se o Cássio tiver boas atuações, uma boa sequência, ele será mantido? Eu não estou preocupado com quem estiver contundido voltando, estou preocupado com quem estiver melhor. Se o Walter continuar melhor que o Cássio, ele vai jogar, mas se o Cássio estiver melhor que o Walter, vai jogar o Cássio. Com ou sem alterações, o Corinthians precisa de uma vitória, para quem sabe voltar ao G6 e poder pensar novamente em Copa Libertadores da América no ano de 2017. A gente falava do clássico Flamengo e Botafogo, mas veja o que é esse jogo São Paulo e Corinthians. Nós comentávamos aqui nos bastidores até, né? Se der essa combinação que a Michele falou ao chamar a matéria do Corinthians, que colocaria o Timão na zona de classificação para a Libertadores, isso significa ver o São Paulo a 3 pontos da zona do rebaixamento. Porque o Vitória ganharia, ficaria 3 pontos de São Paulo, que teria perdido nessa combinação. Quer dizer, então, ou seja, é uma decisão tanto para Corinthians como para São Paulo. Sem dúvida. Agora, Celso, é o seguinte, a gente falou de grandes jogos maravilhosos, e realmente é um dos maiores clássicos, talvez, do mundo. Mas esses caras que vão jogar amanhã são jogadores sem história, não vão ter história. Daqui a 10 anos, quando falar os caras que vão jogar amanhã, quem? O quê? Lembra muito o começo dos anos 60, quando o Corinthians tinha o Faz-me Rir, que era um time ruim para danar, tanto que tinha o apelido de Faz-me Rir, e o São Paulo estava construindo o Morumbi. Realmente os dois estão devendo demais. O time de São Paulo é muito ruim, vítima das péssimas administrações e tal. E o Corinthians perdeu muita gente, trocou errado de técnico. Agora que vai se recompor com o Oswaldo Oliveira, mas o time nessa recomposição perdeu o cara que estava fazendo a coisa do jeito que tinha que fazer, que era o Tite, que foi para a seleção. A vinda do Cristóvão foi uma pisada na bola e o Oswaldo está pegando agora. Então é um Corinthians muito abaixo e o São Paulo muito abaixo. Se você olhar a história desses times e desses clássicos, realmente esse aí, sabe, são jogadores quem jogou quando? Como é que é? Ninguém sabe o time de São Paulo dos anos 60 e ninguém lembra do Faz-me Rir. Você acha que daqui uns 20, 30 ninguém vai lembrar desse São Paulo? Não, daqui a 5, talvez o ano que vem. Você começar a falar o nome desse cara, quem são esses caras? Assim, jogadores. Vamos lembrar também o Rodrigo Caio, que é um jogador. Talvez, mas São Paulo, esse jogador, a maioria vai passar assim sem que ninguém lembre que existiu. Não tem, sabe? Realmente jogadores que não tem nada a ver com o São Paulo, com o Corinthians, jogadores muito, muito abaixo da história do São Paulo e do Corinthians. Apesar de ser um jogo decisivo para o Corinthians e para o São Paulo, eu acho que a pressão maior está no São Paulo. Está maior no São Paulo por causa do rebaixamento, agora, por jogar em casa, diante de um rival. Apesar disso tudo, o estádio vai estar com mais de 50 mil pessoas. Vai. Claro que preço de pinga e tal, que eu não gosto. Acho que botar ingresso baixo é um risco. O futebol vale muito mais que isso, ele custa muito mais que isso. Mas, de qualquer maneira, tem coisa que nem de graça você quer ver.
Né? Tem coisa que nem de graça você quer ver. Mas conseguir meter 50 mil pessoas com o nível dos jogadores desse jogo é realmente a história que estará em campo, sem dúvida. Resultado e no final sábado, da enquete, 7h30 da noite, né? Que é péssimo também, né? Você jogou para domingo à noite, para quarta-feira à noite. Poderia ter feito quarta-feira à noite aqui em São Paulo. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.com. O que vai acontecer com a liderança do Palmeiras nessa rodada do Brasileirão? Ela vai ampliar 53% dos votos, é isso? Ó, ampliar 53%, manter 9% e diminuir 38%, mas ampliar. O programa de hoje fica por aqui. Celso Cardoso, que vai agora para o Jornal da Gazeta, com a Estela Gontijo e o Rodolfo Gamberini. Flávio Prado, domingo, mesa redonda. Mega mesa redonda, né? Matéria especial, a presença do Vanderlei Luxemburgo, Flávio Adalto, que não é parente do Trump. Tem nada a ver com Trump, não é. E os Boca, que são sensacionais. É os Boca mesmo, viu, Cê? Boca. É muito legal. Imperdível. Até domingo. Beijo pra vocês. Tchau. Até segunda.